Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da semana. A gente vai estar falando alguns pontos do mercado que eu acho importante para a gente ficar visualizando essa semana. Eu vou analisar alguns pares e alguns ativos aqui. Eu vou analisar o gráfico diário e o gráfico de 4 horas. Acho que são os dos times mais importantes aí para a gente analisar durante a semana. Certo. Eu tenho um S30 aqui. Ele está em um movimento agora de consolidação dentro de um triângulo, certo? Então no gráfico maior a gente visualiza esse triângulo dessa maneira. Se ele estourar para cima, a gente sabe que pode bater 30 mil. Se ele estourar para baixo, ele pode passar os 25 mil para baixo, certo? Então a gente tem aqui o gráfico de 4 horas. Tem alguns pontos importantes dentro do triângulo. Eu enxergo aqui um topo duplo, certo? Então esse topo duplo, ele pode fazer uma correção aqui, normal dele, e depois continuar a cair. Mas vamos aguardar como será esse movimento, certo? Porque ele está em um padrãozinho aqui de um canal de baixa. Então se a gente tem um canalzinho de baixa aqui, ó, a gente sabe que fazer um rompimento, ele pode buscar lá o triângulo no gráfico maior. E aí continuar a cair. Porque como ele fez esse rompimento, não teve força de ultrapassar o triângulo. Então podemos acreditar nisso. Na alta eu só vou acreditar nesse ativo quando ele passar esse topo aqui para mim. Que é entre os 27.170 por aí, quando ele passar. Então se ele passar esses 27 mil, eu vou acreditar que ele pode chegar até os 27.500 ou pode vir até os 30 mil aqui em cima, certo? Então vou acreditar nesse cenário para o S30. Então qual pontos que são importantes dentro dele? Então chegando aqui, eu sei que ele se passar essa resistência por volta do 27.180 mais ou menos. 27.180. Eu sei que ele pode continuar a tendência dele forte de alta, como ele vem ultimamente fazendo essa pernada de alta, certo? Então ele pode chegar até os 30 mil aqui. E caso ele aconteça aqui um padrão, eu sei que pode acontecer uma baixa a partir desse momento aqui, para buscar os 25 mil. Eu sei que ele pode passar mais, por quê? Porque ele pode buscar a mesma pernada desse começo, dessa abertura desse triângulo. Então a gente vai ter esse movimento ou para baixo, certo? Ou podemos ter esse movimento para cima estourando o triângulo. Então ele busca exatamente os 30 mil lá embaixo. Caso ele estoure aqui, a gente sabe que ele pode buscar o 22.500. Então a gente tem essas duas proporções aqui para ele buscar durante essa semana, certo? O HK50, gráfico diário, a gente também está uma tendência de alta, vem tendo essa tendência de alta, mas agora ele se encontra em um canal. Por quê? Ele estava corrigindo essa pernada de baixa. Se a gente pegar a Fibo, um dos pontos que a gente analisa, ele está entre o 7.8 e o 61. Então esse ponto do 7.8 ele sempre faz uma retração. Então ele está retraindo dentro da nossa linha do gráfico diário de linha de tendência de alta. Então ele pode fazer esse movimento aqui novamente e puxar o preço para cima. Porque podemos acreditar que essa é uma onda A. Podemos acreditar que essa pode ser uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E. Então a gente pode ter esses movimentos no mercado. Então pode ser que esse daqui pode ter um movimento aqui só de correção para continuar a fazer o preço a subir. Mas o que eu vou acreditar para mim começar
a pensar em uma tendência de alta. Eu só vou pensar em uma tendência de alta quando ele vir passar esse topo aqui, certo? Esse topo é um dos mais importantes para mim nesse momento. Então, se o gráfico ele começar a puxar ele, ultrapassar, fechar lá em cima, eu sei que eu posso entrar nesse pullback. Então, ele pode vir ou em cima dessa resistência que pode virar suporte, ou ele pode fazer uma correção de Fibo entre esse ponto. Não sei o momento exato que ele pode ir, mas ele pode vir entre os 61%, 50% ou 7,8%. É só uma simulação para a gente ver que o preço pode subir aí até mais, certo? Então o nosso alvo vai ser 27.500, certo? Então a partir desse momento eu posso acreditar na alta quando ele ultrapassar essa zona aqui de resistência, certo? Então vou colocar um ponto aqui, sei que não pode ser exato esse pullback, pode ser até depois, aqui embaixo como comentei, mas na tendência de baixa eu vou acreditar no seguinte: a gente vem em um teste, né, dele dentro da linha de tendência. Se a gente for ver no gráfico diário vai ser até melhor, ó. Então a gente está durante esse período. Então o que a gente tem? A gente tem aqui essa pernada aqui, ó, que ele pode fazer essa correção. Então, para mim, ele só continua essa tendência de baixa se ele passar esse último fundo. O certo seria esse daqui, tá? Mas eu vou fazer com esse pra gente pegar os micro movimentos. Então se ele passar aqui entre os 7 e 8, ele tem uma grande chance de voltar para cima, certo? Mas a gente vê uma possibilidade de ele estar voltando dentro desse ponto, certo? Para fazer a tendência dele de baixa, certo? Então vou acreditar que esse ponto aqui vai ser um ponto importante para mim, certo? Então no gráfico de 4 horas a gente consegue enxergar ele melhor, ó. Então exatamente nesse ponto a gente também tinha uma linha de tendência, ó, que ela foi perdida, certo? Então ela foi perdida, perdeu fundo, então tá sinalizando uma baixa. Então eu vou sinalizar como esse é um ponto importante para mim, que se ele passar, eu vou acreditar na baixa dele. Então ele pode vir aqui, ultrapassar direto, voltar em um pullbackzinho, como eu comentei, e puxar o preço lá para baixo até os 20 mil, certo? Então esse é o cenário que eu tenho para o HK50 nesse momento. Então acredito pela essa correção que ele pode ter e puxar o preço para cima, certo? Porque ele vem caindo muito fraco. Então essa força vendedora que a gente tem, a gente vê que está muito fraca esse preço caindo. Então ele pode de uma hora para outra puxar esse preço com tudo para cima, certo? Então vai depender aí de notícias e dinheiro envolvido dentro desse ativo do HK50, tá? Índice de Hong Kong. Euro JPY. A gente tem aqui no gráfico diário alguns pontos importantes, que é uma linha de tendência muito forte, que ainda ela não foi perdida, certo? Então ela está fazendo um reteste exatamente no 125 mil. Então chegando no 125 mil, eu acredito que ela pode ter uma retração aqui até os 122.500 ou até os 120 mil para fazer uma correção dessa pernada por inteira aqui, certo? Mas ainda vai demorar um pouquinho de tempo. Para essa semana, 4 horas seria um melhor gráfico para a gente acompanhar, certo? Então nesse exato momento ele pode fazer o que? Buscar fazer um pullback dentro dessa linha verde que eu marquei, que é uma resistência que pode virar um suporte, ou se não pode buscar a linha de tendência, certo? Caso ele ultrapasse esse fundo, eu vou acreditar na baixa do ativo, que aí ele vai fazer uma correção um pouco mais extensa. Então até os 120 mil eu posso acreditar que ele pode vir. Caso ele acompanhe esse preço na compra, só fazendo essa pequena correção, eu vou acreditar que ele ainda chega nos 127.500, certo? Porque a gente pode ver aqui que dentro dessa pernada de impulsão, a gente tem uma Fibo. Então dentro dessa Fibo,
tem um ponto importante entre o 6178 que ele pode fazer formar essa tendência de alta novamente. Então ele pode fazer essa correção, certo? Então dentro dessa correção ele buscar os 127 mil lá em cima. Então para o euro JPY eu tenho esse cenário que a gente pode enxergar, certo? Então vamos ficar bem atento para essa venda. Tá muito forte o preço, então aconselho mais pensar em compra do que venda, certo? GBP JPY. Semana passada eu tinha comentado com vocês que ele estava em uma zona de um triângulo, certo? Então se a gente for enxergar, esse triângulo ele foi testado, certo? E teve um rompimento dentro dele. Então, eu acreditava que ele poderia buscar o 140, ainda não chegou lá, mas deu uma bela puxada essa semana. Então, dentro desses pontos aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente está acreditando? Que ele fez essa puxada, voltou no pullback, fez a puxada de novo e puxou de novo. Essa pernada aqui, ela não teve uma correção muito legal nesses preços anteriores, certo? Então ela impulsionou o preço muito forte para baixo e continuou. Então estou acreditando também que aqui pode ser uma pequena reversão desse preço. Então o preço ele pode cair, tá? No gráfico de 4 horas. Então esse preço pode cair aqui, testar essa resistência para virar um suporte e pode buscar os 140 mil. Ou ele pode ir direto também. A gente espera por esse movimento de ele ir direto. Caso ele dê alguma oportunidade de fazer uma volta, a gente entra comprado. Mas o cenário de baixa eu só vou acreditar quando ele perder exatamente esse fundo aqui, tá? Então se eu vou pegar outra linha aqui, só pra gente deixar marcado. Então ele pode buscar, porque aqui ele já tem a linha semanal que a gente tem dentro do mercado, que a gente marcou como melhor ponto, voltar no pullback nessa linha de tendência, ou exatamente no suporte semanal, e vir aqui até os 130 mil. Então, para o GBP JPY, ele está muito forte, eu vou acreditar nesse cenário aqui, de ele voltar nesse exato momento, como um pullback, e a gente fazer uma compra para ele chegar a 140 mil. Caso não aconteça isso, ele pode perder o fundo, voltar no pullbackzinho. Não sei se exatamente aqui, como aqui uma retração que pode ter, mas o preço pode cair até os 130 mil mais ou menos, para fazer uma correção da puxada que ele teve. O SDJPY, alguns pontos importantes que a gente viu na semana passada. Então ele estava em um estado de um triângulo aqui e um suporte bem importante. Ele foi estourado. Eu estava acreditando que ele vinha buscar logo no começo da semana essa resistência que ele ultrapassou, mas foi na sexta-feira que ele deu essa puxada incrível aqui para fazer esse pullback. Então eu posso acreditar que o preço pode vir aqui ainda, para depois ter uma tendência de baixa, certo? Por quê? Dentro dessa pernada, a gente pode ver que a Fibo, ela está exatamente aqui, ó, entre o 7,8 mais ou menos, entre esse suporte muito importante. Teve uns 3 toques nele, então eu sei que pode chegar aqui e começar a cair o preço novamente, certo? Então pode chegar aí até os 102.500 mais ou menos, é o que o preço pode fazer aí nesse momento. Eu só vou acreditar na alta desse ativo quando ele passar esse topo aqui, ó, certo? Isso é a longo prazo, tá? Então a longo prazo a gente pode pensar que se ele ultrapassar, ele vai buscar a minha linha de tendência do gráfico diário, que eu marquei como importante, e a partir desse momento voltar no pullback e buscar os 110 mil, certo? Caso isso não aconteça, eu sei que aqui pode ter uma retração e buscar os 102, ou como aqui já também ele já pode acontecer, já puxar o preço direto nesse suporte importante. Porque aí no gráfico
menor, o maior, a gente tem esse suporte bem legal aqui, que ele está fazendo a correção exatamente nesse ponto. Mas vamos ver aí direitinho como que vai ser a abertura do mercado. Dependendo, a gente vê um padrão, pode até entrar vendido dentro desse preço, ok? Então essa visão que eu tenho para o SDJPY para essa semana, quais pontos ele pode buscar dentro do gráfico maior, certo? Ao DJPY, a gente tem alguns pontos aqui, certo? Ele teve uma puxada muito boa, então ele está consolidado entre essa linha dos 75.500, 75.500 aqui, 75.000. Então 75.000 aqui nessa linha do gráfico semanal, do mensal, a gente pode ver que ele está entre essa linha. Então o gráfico de 4 horas a gente vê que tem uma linha de tendência aqui micro, certo? Então nessa linha de tendência ele fez o terceiro toque agora, então estou acreditando que ele pode vir buscar aqui essa linha novamente para empurrar o preço para cima. E aí ela pode buscar os 77.500, então tem alguns pontos importantes aí, certo? Posso acreditar na baixa já quando ele passar esse fundo, porque ele vai dar a confirmação do terceiro toque, mas normalmente esse movimento eu acredito que pode ser falso. Mas caso a gente tente entrar vendido, a gente vai ver uma oportunidade aí dentro do mercado. Caso tome stop, ver uma outra reentrada para fazer uma compra, certo? Então aqui a gente tem essa linha de tendência forte, então perdendo esse fundo, eu sei que ele pode vir buscar e puxar até os 72.500. Ao D, basicamente a gente está em uma consolidação nessa última semana que teve. Ele teve essa puxada aqui legal, mas ele ficou consolidado esses últimos dias que a gente visualizou o mercado. O NZD JPY, gráfico diário, a gente tem alguns pontos aqui importantes também. Então aqui dentro do gráfico diário a gente vê que tem uma linha de tendência, certo? Então dessa linha de tendência a gente vê alguns pontos que ele está batendo, então acredito que aqui ele pode ter esse puxão ainda, e aí puxar o preço para cima novamente, certo? Então vou acreditar que ainda ele pode fazer um reteste nessa linha, porque no gráfico de 4 horas ele já estourou uma linha que eu marquei, linha de tendência. Então o que o preço ele pode acontecer? Aqui a gente tem uma estrutura aqui, pode confirmar se ele vir aqui em cima, um ombro cabeça a ombro mais ou menos, então vou acreditar que ele pode chegar nesse ponto para depois cair. Então forma uma estrutura de um ombro cabeça a ombro, que é uma reversão de tendência que a gente vê nos padrões gráficos. Então chegando aqui, eu acredito que ele pode ter uma retração e puxar o preço novamente para baixo. Como ele já perdeu um fundo importante, eu sei que esse preço ele pode vir até aqui em cima e puxar ele para baixo. Caso aconteça já ele de puxar ele já direto aqui, eu sei que ele vai buscar a linha de tendência. Se ele ultrapassar, a gente vê uma entrada melhor para a gente buscar até os 67.500, tá? Na compra eu vou acreditar quando ele passar esse topo. Então ele passando esse topo é uma confirmação a mais que a gente tem para ele buscar o 72.500 dentro dessa semana, certo? Então ele está em uma oportunidade boa aqui de venda, de uma reversão, mas vamos ver como que ele vai se comportar aí para a gente fazer essa operação, certo? O euro deu uma baita esticada essas semanas atrás, então a gente está em um ponto aqui um pouco difícil, né, para analisar, porque a gente às vezes não consegue enxergar um ponto de entrada, mas se a gente vê no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver possíveis pontos de entrada.
como pullbacks que ele sempre está fazendo. Então impulsão, corrige, entrada, faz a impulsão de novo, corrige, tem outra entrada. Então sempre nesse pullback a gente acredita que tem uma reentrada, certo? Então cada puxão dele ele volta a corrigir numa onda. Então dentro dessa onda ele faz as correções e aí a gente vê uma entrada aqui para pegar o preço subindo novamente. Como ele está com uma puxada muito forte, a gente pode acreditar que ainda ele pode subir cada vez mais. Então dentro desse ponto ele está exatamente no 7,8 de FIBO. Então ele pode novamente puxar esse preço para baixo. Só vou acreditar numa baixa se esse preço empurrar a partir desse fundo que eu marquei como importante para mim e buscar o 1.15.000. Então posso acreditar nesse cenário que ele já pode começar a subir. Então exatamente nesse ponto tem uma entrada. Caso você espera fazer um candle gatilho, um martelo, um doji e depois perder a máxima dele, pode entrar comprado para buscar até os 119.600, até um pouquinho mais, até os 1.20.000, que ele pode até chegar, certo? Então aqui teria uma boa oportunidade de compra no momento, caso eu tome um stop, certo? Então tomo um stop aqui de mais ou menos 300 pontos, o alvo seria de 2.000. Se tomar um stop, a gente espera o preço voltar, fazer uma correção e pegar a baixa dele. Certo, GBP, USD também teve uma esticada incrível, que a gente viu que tinha um triângulo e também puxou, mais ou menos se repete no gráfico de GBP, JPY. Então teve essa alta que a gente pode enxergar no mercado. Então estava acreditando que ele poderia buscar essa resistência, né, para virar um suporte, mas ele puxou o preço de novo para cima. Então o que eu posso acreditar? Que ele pode vir ainda fazer o reteste e começar a fazer a tendência dele de novo de alta. Como ele teve essa puxada, eu sei que ele vai ter uma correção ainda nesse período, tá? Então, a partir desse momento eu vou acreditar na baixa do ativo. Quando ele perder esse fundo aqui seria o mais ideal, tá? Mas a curto prazo a gente sabe que pode haver uma entrada aqui, então puxar o preço para cima novamente e depois puxar para fazer o pullback, certo? Puxando o pullback aqui, a gente sabe que ele pode fazer o reteste e puxar o preço novamente para cima, ou senão ele pode fazer a continuação para buscar um pullback desse triângulo aqui do gráfico maior, certo? Então eu posso acreditar nesse preço que pode acontecer aqui nessa semana. Caso ele continue cada vez mais subindo, eu sei que ele vai chegar no 1.35.000. Então ele pode vir testar essa linha de tendência novamente e puxar o preço para cima, tá bom? Então a gente tem alguns pontos importantes aqui quando ele chegar em tal preço, como nesse suporte, como nessa linha de tendência, ou como nesse suporte mensal também, tá? AUD-USD. AUD-USD a gente tentou fazer aí algumas vendas nessa semana, acabou sendo frustrada essa operação, certo? Ele está com uma tendência muito forte de alta nesses períodos anteriores também. Então o que aconteceu? No gráfico de 1 hora a gente consegue ver que ele perdeu um fundo aqui para mim, certo? Então a gente fez uma entrada de venda nessa correção dessa pernada aqui de baixo. Então a gente fez uma entrada basicamente nesse pavio, colocou um stopzinho aqui nesse topo anterior para buscar um alvo um pouco maior, certo? Ele deu chance de jogar no 0 a 0. Quem conseguiu travou essa ordem no 0 a 0, porque ele foi 1 para 1. Então, se a gente tem um risco de 1% ou 2%, quando ele for 2% ou 1%, a gente já consegue travar ele no 0 a 0, certo? Então, ele voltou no nosso 0 a 0. Quem não deixou tomou um stop,
certo? E aí tinha uma virada de mão. Por quê? A gente tinha uma linha de tendência formado, mas acreditamos que sempre o terceiro toque ele é um ponto falso no mercado. Então eu pegava essa pernada aqui, certo? De alta. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa pequena correção. E aí teria essa entrada entre o 7861, quem conseguiu visualizar essa semana. Então eu entraria nesse ponto, arriscava uns 180 pontos para buscar um alvo de 1.180. O primeiro take estaria nesse ponto, exatamente de 900 pontos. Então aí a gente teria uma operação muito boa aqui durante essa semana, pegando essa compra aqui quase 1/4, certo? Então impulsionou o preço para cima e agora nesse exato momento ele está buscando o mesmo preço aqui para a gente fazer uma reentrada. Mas eu vou acreditar que se ele perder esse fundo, eu começo a pensar em uma baixa, certo? Então o preço, ele pode passar aqui e vir buscar aqui em cima, certo? Buscando aqui em cima, será uma melhor das operações de venda, como a gente já estava querendo fazer nessa semana anterior. Então a gente vai ter mais ou menos um stop de uns 200 pontos, para ter um alvo mais ou menos de 1.600 pontos. Então é um risco-retorno muito bom aí pra gente tá tentando fazer essa operação. Mas caso ele passe esse fundo aqui, tá? Aí eu posso acreditar que esse pullback ele pode dar uma venda aí pra gente. Caso você acredita, ele tá aqui em um ponto de 3 toques, ele pode puxar esse preço para cima novamente, certo? Então eu vou acreditar na alta por enquanto ainda. Então exatamente nesse ponto teria uma compra, mas eu vou ficar de fora, porque eu vou tentar pegar esse preço de venda. Caso eu não consiga pegar esse preço de venda, se essa compra ela acontecer realmente, eu vou ficar de fora, eu vou procurar uma outra oportunidade, certo? NZD USD. NZD USD, a gente vê que também teve uma impulsão muito forte no mercado esses últimos tempos, fez um fundo triplo aqui e puxou o mercado para cima. Também estou acreditando que ele pode buscar um pullback dessa resistência forte aqui que ele fez anteriormente. Então ele pode buscar esse preço e começar a subir novamente. Caso ele venha, ele pode cair até a linha de tendência aqui e começar a subir novamente, tá? Então a gente tem alguns pontos aí importantes de retração ou como limite que ele pode chegar, certo? Então dentro do gráfico de 1 hora a gente vê que tem uma wedge, certo? Então dessa wedge, se esse preço for perdido, certo? Eu posso acreditar nessa compra aqui para pegar e depois eu posso tentar pensar em uma venda aqui, porque essa wedge é um padrão gráfico que a gente enxerga, que é uma mudança de tendência também. Então podemos acreditar que pode chegar até os 0,65 mil, certo? Então a gente tem esses pontos aqui a analisar, certo? Então seu preço ele pode chegar ou impulsionar direto até a linha de tendência. Então eu vou acreditar nesse preço. Caso ele venha direto nesse começo dessa semana ou durante essa semana, eu sei que eu posso fazer uma compra nesses suportes, nessas resistências aqui que a gente tem anteriormente, ok? O USD CAD, a gente também teve uma operação, certo? Nesse gráfico. Por quê? Eu tinha marcado uma região importante como nesse fundo aqui, ó, certo? Então ele tava esse fundo aqui para a gente visualizar. Então dentro desse ponto ele passou um ponto importante e a gente realizou uma compra exatamente nesse ponto. Então a gente tomou um stop aí de 200 pontos, a gente ia buscar um alvo de 2.000.
Então 1 para 10, um risco-retorno ótimo. Então ele só vem, estopou a gente e continua a subir, certo? Caso você acredite ainda que tem uma nova reentrada, na sexta-feira ele me deu essa oportunidade de compra, mas eu acabei ficando de fora que na sexta-feira eu tento não negociar. Então teria mais ou menos um stop de uns 400 pontos para buscar um alvo de 2.000 pontos. Então teria quase uma porcentagem de 1 para 4, mais ou menos. Certo, então nesse período eu sei que pode acontecer essa compra ainda, porque ele não finalizou. Então o que eu posso acreditar? Que o preço, a partir daqui, como já deu essa entrada, ele pode puxar, estourar essa linha de tendência, certo? Junto com esse topo aqui, que eu posso acreditar que é um topo importante. Se ele estourar com tudo, eu sei que ele vai fazer de novo um pullback. E aí ele vai entender a buscar esse topo novamente, certo? Porque a gente vê que pode ter uma linha de tendência. Então a linha de tendência ela é sempre respeitada no mercado, normalmente, certo? Então a gente pode ver que aqui vai ter uma nova entrada para a gente. Então a gente vai esperar por esse período dessa nova entrada. Caso não aconteça, ele puxa o preço para baixo, a gente vai tentar pensar em uma venda desse ativo aqui. Tudo bem? Esses são os melhores pontos que eu acredito que seja do mercado. Espero que ajude vocês a visualizar o mercado de outra forma. Não quero que vocês copiem, mas quero que vocês vejam alguns pontos que são importantes. Caso você consiga traçar da sua maneira, é essencial para o seu crescimento. Tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa semana e uma boa negociação.